Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da importância da fugacidade para misturas, tá? E a gente vai tentar entender como é que a gente pode calcular a fugacidade e indiretamente o potencial químico, a atividade para misturas, especialmente em fase líquida, mas não só, tá bom? Então vamos lembrar que o potencial químico de uma substância aí, ele pode ser dado por o potencial químico dessa mesma substância em um estado de referência qualquer, mais RT ln da fugacidade desse composto, certo? Na solução, dividido pela fugacidade desse composto no estado de referência, tá? Então a gente precisa tentar entender essa fugacidade. A gente já viu aqui que para um gás ideal puro, eu vou começar a usar asterisco para indicar puro, propriedade de compostos puros, tá? Essa fugacidade é a pressão, ok? Já viu isso? Mas e se for um gás ideal ainda, só que numa mistura de gases ideais? Que fórmula vai ser essa daqui? Certo? O que vai acontecer aqui? E mais, e se for uma fase líquida? Certo? Qual vai ser a expressão da minha fugacidade? Tá? Então, vamos falar de soluções aqui, certo? E a definição de uma solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, tá? Essa fase homogênea pode ser sólida, pode ser líquida, pode ser gasosa, tá? A fugacidade e a atividade são propriedades largamente utilizadas para a descrição das misturas, tá? E elas têm uma vantagem frente ao potencial químico. Primeiro, né, com elas você pode calcular o potencial químico, mas elas ainda têm uma vantagem frente ao potencial químico, porque o potencial químico pode tender a menos infinito quando o componente está muito diluído, e isso é um problema matemático, né? Então você começa isso aqui tendendo a ficar com um número muito, 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 muito negativo, tá? Então, vou voltar um pouquinho aqui. Vamos tentar pensar que essa fugacidade do composto, deixa eu botar um Lzinho aqui para indicar a fase líquida, como é que ela pode variar? A gente viu lá no início do capítulo que se a gente muda a composição do meio, certo? As propriedades, né, as propriedades da mistura, né, tendem a mudar porque as interações entre os compostos, né, se eu olhar um composto ao redor dele, a vizinhança dele vai mudar, então as interações médias que ele vai ter ali vão mudar com a composição. Então a gente pode pensar num primeiro momento que essa fugacidade, certo? É função da composição, tá? E aí a gente vai botar aqui uma constante CI, que ela é algo que a gente tem que tentar encontrar, certo? Então, a gente sabe que essa fugacidade do componente numa fase líquida, por exemplo, ela vai variar com a composição e vai variar com outras coisas que a gente não sabe, a gente agrupou nessa constante CI, ok? Tá? Deixa eu passar o slide de novo. Vamos considerar aqui que a fugacidade de uma substância I é função da composição, tá? Eu botei I ali no C, mas vamos tirar esse I. É uma constante que a gente ainda não sabe qual é. Uma variável arbitrária é essa C, tá? Então, vou voltar aqui. Quando, né, se o X I tender para 1, o que vai acontecer com a nossa fugacidade do composto na fase líquida? Ele vai tender a essa constante, certo? Ele vai tender a essa constante. Mas, quando x for igual a 1, né, a fugacidade vai ser a fugacidade do puro. Então, a gente pode, num primeiro momento, associar que esse C, essa variável arbitrária, seja a fugacidade do puro, certo? E aí a gente vai
né? A gente vai, né, como eu falei, usar o asterisco para definir o puro. E aí a gente vai assumir que a fugacidade do componente I vai tender à fugacidade do componente I puro. No fundo, a gente pode admitir, né, com essas simplificações que eu coloquei, tá? Isso é uma simplificação, tá? Que essa constante C é igual a Fi quando xi tende a puro. Então, a gente pode assumir que ela é exatamente esse valor para qualquer faixa de composição. E aí a gente chega na regra de Lewis-Randall, tá? Ou Lewis-Randall, não sei a pronúncia correta, que diz o seguinte: a fugacidade do componente I vai ser xi vezes a fugacidade do componente I puro. Ok? Isso é um caso especial, isso não vai acontecer com qualquer solução. Isso acontece com um caso especial chamado solução ideal. SI aqui de solução ideal. Ok? Alguns livros acabam definindo solução ideal, né? Alguns autores, eles acabam definindo solução ideal de uma outra maneira. Eu não gosto, eu prefiro essa definição aqui. Uma solução ideal, ela segue a regra de Lewis-Randall. Ok? Tá? Então, deixa eu voltar aqui para o gás ideal, certo? Para o gás ideal e numa mistura de gases ideais, se a gente assumir a regra de Lewis-Randall, a gente vai ter, né, a composição, que eu vou usar o Y, porque agora a gente está falando de fase gasosa, vezes a fugacidade desse gás ideal puro, que está aqui, ó, é a pressão. Então, ó, a fugacidade de um gás ideal e numa mistura de gases ideais, ela é a pressão parcial. Ok? No fundo, isso está indicando que uma mistura de gases ideais, ela é uma solução ideal, tá? Não, o contrário não é verdadeiro. Tá? Uma solução ideal não é né? Ou melhor, uma mistura, uma solução ideal não é uma mistura de gases ideais, ok? Apenas uma mistura de gases ideais que se comporta como uma solução ideal. Então, ó, como eu já falei aqui, a fugacidade do gás ideal numa mistura é dada por YI P, tá? Isso comprova também a lei de Dalton, ok? Que vocês viram lá em Física 4B, tá? Então vamos voltar aqui para nossa expressão da fugacidade, só que agora em termos diferenciais, se eu integrar ela de um estado de referência qualquer, eu vou ter até a solução ideal, no caso, a gente vai ter o potencial químico da solução ideal. Esse potencial químico da solução ideal vai ser o potencial químico do estado de referência mais RT, Ln da fugacidade do componente I na solução ideal sobre a fugacidade do estado de referência. Tá? Essa fugacidade do componente I na solução ideal, ela é, como a gente já viu, xi, a fugacidade do I puro, ok? Nisso a gente pode definir a atividade de um composto I numa solução ideal como a razão que está aqui, né? Xi, a fugacidade do I puro, sobre a fugacidade de I nesse estado de referência que eu ainda não escolhi muito bem. Ok? É muito comum utilizar como estado de referência numa solução ideal um estado em que o composto está puro, né? Como um líquido na temperatura e pressão da solução, de modo que a gente escreveria, então, né, o potencial químico da solução ideal como o potencial químico do componente I puro mais RT Ln da fugacidade do componente I na solução ideal, que é XiFi do puro. Opa, esse asterisco não ficou muito claro. Aqui, certo? Dividido pela fugacidade no estado de referência, que é o puro mesmo. Então,
a gente consegue cortar isso daqui, chegando nessa expressão que está aqui, certo? Nesse caso, quando a gente define esse estado de referência, a atividade de um composto I em solução ideal, ela é a própria composição desse composto, tá? Então, né, é importante enfatizar que a gente está usando como estado de referência para soluções líquidas, tá? Até para a solução ideal, né? O potencial químico do componente I na temperatura e pressão do sistema com ele puro, ok? Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo e até o próximo.